Olá, olá, aqui é o pastor Paulo Oni, bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. A leitura de hoje é no capítulo de número 7 do Evangelho de João, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Estou com vocês apenas um pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi e da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Ninguém pode ser unanimidade. Jesus também não era. Ele tinha avaliações diferentes dependendo para quem você perguntava. Uns consideravam Jesus como profeta, outros como Cristo. Outros consideravam Jesus como um grande enganador, um charlatão. E alguns, dentre eles a liderança religiosa, considerava Jesus como uma grande ameaça. Lá no capítulo 5 nós vimos que Jesus curou no sábado. E essa cura no sábado despertou um sentimento quase de ódio dos religiosos em relação a Jesus. Então, as opiniões a respeito de Jesus eram muito diferentes. Até os seus próprios irmãos não criam muito em Jesus. Eles vieram e falaram para Jesus assim: nós estamos subindo para a festa dos tabernáculos, que é uma das 3 grandes festas do judaísmo, e essa é a hora de você mostrar quem realmente você é. Faça os seus sinais, mostre, fale publicamente, para que as pessoas possam acreditar, inclusive a gente. E Jesus fala: não vou subir com vocês, porque não chegou ainda a hora e o momento. Jesus, ele tinha o domínio daquilo que ele considerava ser o momento certo para agir. As pessoas tinham vários tipos de compreensão a respeito de Jesus, mas Jesus sabia quem ele era e quando ele podia agir. Jesus estava tão certo do seu tempo que Jesus não ficou com medo das pessoas prenderem ele, porque Jesus sabia que não era o tempo também dele ser preso. Mas Jesus vai no meio dessa festa dos tabernáculos a Jerusalém. A festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, era uma ocasião onde o povo celebrava e se lembrava daqueles tempos em que os seus antepassados viviam em tendas, em cabanas, e também celebrava os tempos de colheita. E o que acontecia é que todo mundo subia para Jerusalém para oferecer as suas dádivas e os seus sacrifícios no templo. Embora Jesus não tenha acompanhado seus irmãos, Jesus vai no meio da festa secretamente, sem fazer alarde. E ele chega em Jerusalém dentro daquela expectativa: será que Jesus vai vir? Será que Jesus não vai vir? Aonde está este profeta? Jesus aparece e começa a ensinar no templo de Jerusalém. E Jesus toca justamente no ponto sensível. Ele diz o seguinte: olha, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo da parte daquele que me enviou, ou seja, do Pai. Que história é essa de vocês tentarem ou quererem me matar porque eu curei no sábado? Jesus, na verdade, estava questionando o entendimento que principalmente alguns da liderança religiosa tinham, os fariseus, em relação à guarda do sábado. Ou seja, o sábado havia se tornado num fim em si mesmo. Tá certo que a lei falava da importância de se guardar o sábado para contemplar a criação de Deus e para adorar ao Senhor e para descansar nele, mas o sábado virou um grande bezerro de ouro para aquela liderança religiosa
E eles desconsideraram o fato de que muitas vezes o sábado era quebrado para que a lei de Moisés pudesse ser cumprida na íntegra. Esse é o caso da circuncisão. E Jesus falou o seguinte: olha, vocês circuncidam, mesmo se for no sábado, uma criança ao 8º dia, para cumprir a lei de Moisés. Então a conclusão é que vocês estão julgando pela aparência e não por aquilo que é justo. Ou seja, vocês estão julgando apenas de forma a cumprir um certo tipo de obrigação da lei, sem entender qual que é o propósito da lei. E qual é o propósito da lei? Promover a vida. De um lado, você obedece ao Senhor, mas essa obediência à lei significa que a vida está sendo preservada entre o povo de Deus. E é aí que vem a deixa para Jesus no último dia, no dia final, no dia mais importante, no dia em que eram realizados os sacrifícios mais importantes, no dia em que os sacerdotes faziam rituais que celebravam essa festa das cabanas, inclusive libações de água e vinho no altar. Nesse dia, Jesus se levanta e em alta voz, olha só como João, ele narra, em alta voz ele diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É a mesma coisa que Jesus havia dito para a mulher samaritana. Você está com sede? Beba da água que eu tenho a oferecer, porque se você beber, você nunca mais vai ter sede. Jesus estava se oferecendo como a água da vida e convidando, venha e beba. É interessante que Jesus estava fazendo aquilo no recinto do templo, diante de toda uma ritualística que apontava para a água como parte das dádivas de Deus. Jesus aponta para si e diz: eu sou essa água, e quem tiver sede, venha e beba. E aquilo que Jesus fala em seguida é ainda mais fantástico, porque ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está no meio de uma multidão que tinha vários tipos de entendimento a respeito de si próprio e do seu ministério, muitos que criam, mas outros que não criam. E aqueles que creem, além de beberem da água viva que Jesus tinha a oferecer, como diz a Escritura, do seu interior fluiriam rios de água viva. Nós vemos que isso é cumprimento daquilo que os profetas no Antigo Testamento previram, baseado na inspiração de Deus. Isaías 55:1 tem esse convite para beber da água. Quando nós vemos também as grandes profecias de Ezequiel, principalmente no capítulo 47, nós vemos que do templo flui um rio a regar e trazer vida. A água que Jesus tem a oferecer aos seus discípulos, aqueles que creem, faz com que não mais do templo, mas de cada um, fluam rios de água viva. E o que é água viva? É o próprio Espírito Santo que foi derramado por Jesus a todos aqueles que nele creem. Você já bebeu da água viva que Jesus tem a te oferecer? Você já experimentou desse sentimento de saciar a sua sede mais interior com a presença do Espírito Santo dentro da sua vida? Pois é, esse é o convite do texto. Jesus tem uma água viva a te oferecer. Quando nós cremos e bebemos e participamos daquilo que Jesus tem a nos oferecer, rios de água viva fluem dentro de nós. Mas o contraste interessante que o texto faz é o seguinte: os fariseus, eles não criam em Jesus. Eles tinham uma interpretação deles a respeito da lei. Eles enxergavam Jesus não como o profeta, não como o Cristo, que era a convicção da multidão, ou de alguma parte dessa multidão, mas eles enxergavam Jesus como uma ameaça. Eles tinham certa inveja de Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam tirar da frente alguém que, eventualmente, poderia atrapalhar a posição deles, aquilo que eles faziam, o prestígio deles. E a discussão que começa a surgir é: olha, esse Jesus não pode ser profeta não. Sabe por quê? Porque da Galileia não costuma vir boa coisa não.
E não está escrito em nenhum lugar que da Galileia vem profeta. Lê do engano. Os fariseus estavam distorcendo os fatos. O Antigo Testamento nos mostra que da região da Galileia nós tivemos pelo menos 2 profetas, Jonas e Oséias. A Galileia, nesse tempo de Jesus, já era considerado um território meio que não grato pelos judeus de puro sangue ou pelos religiosos da lei. Então aqui nós vemos, na verdade, uma concepção preconceituosa dos fariseus em relação a Jesus e a Galileia, mas também em relação à multidão. Diante do fato de que os próprios guardas que foram prender Jesus voltaram sem prender Jesus e meio que convencidos de que Jesus era o profeta, os fariseus dizem o seguinte: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas esta ralé que nada entende da lei é maldita. Daqueles que bebem da água da vida, do seu interior fluem rios também de água viva. Daqueles que creem, nós esperamos um irradiar e um fluir e um transbordar de vida e de graça, mas daqueles que não creem, nós podemos somente esperar rancor, orgulho, preconceito e morte. Veja que os fariseus aqui destilam toda a sua hipocrisia, todo o seu orgulho. Eles que tinham todo o domínio da lei, eles que eram profissionais da letra, não foram capazes de entender que, para além da prática mecânica da lei, Deus queria o coração deles. Esse coração, de onde Deus queria ver, irradiar e fluir rios de água viva, mas que eles não conseguiram fazer isso, eles não puderam fazer isso, porque de fato eles não creram naquele que poderia dar a água e naquele que poderia fazer com que cada um de seus corações se transformassem em fontes para a vida. Quem crê em Jesus Cristo é saciado da sua sede e ele próprio se transforma numa fonte a abençoar outras pessoas, mas quem não crê, mesmo detendo todo o conhecimento teológico, destila apenas morte, aridez e vazio. Precisamos, meus amados irmãos, fazer um diagnóstico dentro do nosso coração. Se nós temos a singeleza do povo que olhou para Jesus e creu nele, e foi recorrer a ele, e bebeu da sua água da vida, e foi preenchido pelo Espírito Santo, e logo se transformou em uma fonte a irradiar para todos bênçãos, ou se nós temos sido como os fariseus, embora detentores de um certo conhecimento, mas totalmente estéreis. Que Deus nos ajude a bebermos da água que Jesus tem a nos oferecer. Nos vemos no próximo capítulo. Fique com Deus. Tchau, tchau.